Rolando, eu e a Mois, né, sempre. É bom estarmos aqui, louvarmos a Deus e engrandecermos o nome dEle. Muito bom é ter essa liberdade, sabe? Que em muitos lugares a gente sabe que não, a gente não tem essa liberdade, né? De poder expressar a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor, sacrificar a Ele com liberdade, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Seja livre é o tema da nossa mensagem de hoje. Lá em João 8, você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 8. A partir do versículo 31 até o 36. Está escrito assim. João 8, do 31 até o 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Então, seja livre é o nosso tema de hoje. E a palavra, ela é clara. Se o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Essa escravidão não é uma escravidão física, é uma escravidão espiritual. Porque Jesus estava falando com os judeus, vocês serão livres, e eles replicaram: mas a gente não é escravo, não. Por que você está falando que a gente vai ser livre? Porque ele não estava falando da escravidão, onde amarras verdadeiras aqui no plano material nos prendem. Mas ele fala mais para baixo, que aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Então, você é escravo daquilo que você se subjuga. Eu tenho um livro que ele é bem pesado, o nome dele chama Escravo de Cristo. Então, se você subjuga-se a Cristo, você é escravo de Cristo. E em Cristo você tem a liberdade, porque Ele é a verdade, e a verdade te liberta. É meio confuso, mas eu vou tentar explicar. Então, Jesus respondeu assim: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. As correntes do pecado são escravizantes e de extremo perigo às nossas almas. Nem sempre o que falamos, a gente fazemos, né? E conhecendo a verdade, as máscaras caem. E a verdade liberta de dentro para fora. Então, quando a gente tinha a questão da escravidão, a liberdade vinha de fora para dentro. Então, era o plano físico. A gente recebia a liberdade por meio de a carta de outra pessoa. Quando a gente é escravo do pecado, a liberdade vem de dentro. Quando eu mentia e eu não minto mais, vem de mim para fora. Entende? Então, a verdade é aquela que liberta. Quando a gente fala assim: mas a verdade de tal igreja, a verdade de tal lugar, a verdade de tal lugar. Não existem verdades, existe a verdade. Ele fala assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, ele não está impondo, ele está te dizendo: tenha condição. Se você permanecer firme, se você conhecer, você vai ser liberto. Então, não é uma coisa que você conhece hoje e amanhã você está liberto, no mesmo exato momento você já está liberto. Não, é um processo, e processos precisam ser respeitados, precisam ser passados. Se você não passar pelo processo, você não vai atingir a liberdade que Jesus está condicionando a se permanecerem firmes na minha palavra.
Amém? E Jesus é a verdade. Existe um processo, como eu acabei de falar, no conhecimento dele. A verdade é condicional ao permanecer firmes. Louvores, adoração, sacrifícios, conversas com pastores ou pessoas influentes são apenas instrumentos para te aliviar ou para te impulsionar a buscar a verdade. Mas somente a palavra liberta. E essa deve ser usada sobre a orientação do Espírito Santo. Porque não adianta eu ir cheia de mim mesma, pegar um versículo tal e usar aquilo como mantra, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Só que eu não sei o que vem antes. O que vem antes é, se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E sendo discípulo, eu conheço a verdade porque eu ando junto com ele. E andando junto com ele, então eu sou livre. Então, a liberdade é o resultado de uma vida com Deus. É o resultado de um processo. Então, não adianta você me falar assim, eu conheci a verdade hoje, eu estou liberto amanhã, porque desculpa, eu acho que esse milagre não existe, porque a palavra está dizendo que permanecerem firmes. E permanecer firme, eu não entendo que seja de hoje para amanhã, ou em segundos, em uma oração apenas, ou uma conversa apenas. Então, é o resultado. A verdade liberta dentro do processo. Eu preciso respeitar o processo. E a liberdade com Cristo, ela tem várias condições. Eu tenho mandamentos a seguir. Eu tenho praticamente um plano de voo, né? Para eu chegar na liberdade com Cristo, plenitude da liberdade com Cristo, eu preciso seguir esse processo. Então, eu preciso me dispor a jogar tudo que eu tenho, sabe? Tudo que sou eu para fora e permanecer seguindo firme para, então, alcançar essa liberdade que vem do Senhor. Amém? Então, não olhe para trás. Quando um livre está caminhando, desiste da sua liberdade e se entrega à escravidão, milhares de correntes ainda mais fortes o envolvem. Em Lucas 11, ele diz que Jesus fala sobre a casa. Uma casa que é limpa e uma casa que tem um homem forte, e o mais forte vai lá, expulsa esse homem forte, limpa a casa toda, só que aí o dono da casa despede, vamos dizer, que despede esse homem mais forte que expulsou o que estava lá. E a casa fica limpa, vazia. O resultado é, a casa limpa, vazia, aquele primeiro homem que era só destruição na casa, olha, passa e vê que a casa está vazia, porque ele vai ficar rondando, né? Volta e traz muitos outros para viver lá dentro. E o resultado é o quê? Uma destruição pior do que aquilo que era antes. Então, em Lucas 11, 26, diz assim, ó, então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, quando eu sou livre, eu estou caminhando com Cristo, eu estou permanecendo, mas de alguma forma eu caio, não significa que eu não conheci parte da verdade, porque conhecereis a verdade os libertará. Se eu sou livre e eu desisto da minha liberdade e prefiro voltar lá para a escravidão, a palavra é clara. O estado final torna-se pior do que o primeiro. Então, aí vai um alerta para você que está pensando aí, ai meu Deus, estou com preguiça de orar hoje, ó Senhor, essa palavra não entra na minha cabeça. Busque a orientação do Espírito Santo e depois busque alguém que você sabe que vai te impulsionar, que vai te ajudar a alcançar a liberdade, porque eu não te aconselho a você olhar para trás, não, porque vai ser pior. Amém? Existe liberdade na adoração. Em Atos 16, ainda em Atos, por volta da meia-noite, confundi aqui, né? Foi Lucas, agora é Atos. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam.
Eu adoro essa passagem, porque eles estavam com as correntes nos pés, eles deviam ter sido surrados, eles estavam ali jogados, e o espírito deles estava livre. Então, é um perfeito exemplo de que a liberdade que Jesus fala, que Jesus oferece, não é uma liberdade material. É uma liberdade muito superior a esse plano. Amém? É uma liberdade completa. Eles estavam amarrados, jogados, e meia-noite eles estavam orando e cantando hinos. Porque as correntes podiam estar nos braços ou nos pés. A Bíblia fala que é nos pés que eles estavam amarrados. O corpo podia estar muito, muito machucado, mas a boca deles estava funcionando, amém? E eles estavam adorando, eles estavam exaltando ao Senhor. E sabe o que acontecia? Outros presos ouviam e viam como esses caras, imagina aí, está preso ali, amarrado, pisoteado por uma acusação que você sabe que é injusta, e você está jogado ali, e mesmo assim você está orando e você está cantando. Então, todos os radares, né, ao redor acendem. Nossa, o que está acontecendo? Por que eles estão assim? Eu também quero ser assim. E aí diz assim, ó, que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Glória a Deus. Então, eles estavam machucados, presos, injustamente presos, orando e cantando durante a noite. Meia-noite eles estavam cantando. E, de repente, os céus escutaram a adoração. Os céus receberam essa oração. E, como foi falado aqui, a adoração não é você só louvar, é um sacrifício. Imagina que o corpo deles estava totalmente sem condições de estar fazendo o que eles estavam fazendo, que eles estavam orando e cantando, provavelmente em gratidão, em adoração, louvando ao Senhor. E o Senhor ouviu dos céus e mandou o quê? Todas as portas se abriram. E aí tem o desfecho da história de que o carcereiro queria se matar e ninguém saiu. Mas só foi para provar que Deus é Deus, amém? Só foi para salvar aquela família e dizer assim, olha, existe liberdade na adoração. Todas as portas se abriram, todas as correntes se soltaram. Houve liberdade naquela prisão. Não foi só de Paulo e Silas, não. Todos foram libertos quando há adoração, quando há oração. Amém? Então, a liberdade do Senhor é além daquilo que você pode ver, além daquilo que você pode mencionar, dimensionar, mensurar. Eu queria falar essa palavra. Então, aproveite a liberdade e seja constantemente livre. Não olhe para trás. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Bem profundo, eu não preciso nem falar muito, né? O escravo não tem lugar permanente. Você tem a opção hoje de você se colocar na posição, permanecer firme, conhecendo ao Senhor, sendo discípulo, e então, conhecendo a verdade, sendo liberto. Ou você pode ficar nessa ida e volta da história da casa. Que o estado final torna-se pior do que o primeiro. Amém? Então, aproveite a sua liberdade, aproveite que você tem a opção, graças a Deus ainda temos a opção de adorar o Senhor em espírito e em verdade, cantar louvores, e que aqueles que estejam presos ao redor, o Senhor ouve do céu e de repente vem um terremoto e todas as cadeias se abrem, todas as portas se abrem, todas as prisões se abrem. Amém? As correntes se soltam e o Senhor reina. Amém? Então, aproveite a sua liberdade. Seja livre e ofereça liberdade aos demais. Faça como Paulo e Silas. Não importa como que está o seu corpo, não importa como que está o seu emocional. Adore ao Senhor. Busque a palavra do Senhor. Busque estar perto de pessoas que te impulsionam. Porque às vezes a gente se coloca num lugar
onde você já chega sentindo mal, entende? Se você já estava mal, você fica pior. Então, se coloque num lugar de liberdade, um lugar onde você tem liberdade de ser quem você é e de buscar o Senhor no máximo que você puder. Amém? Aproveite o tempo livre. Aproveite. Deixa a série para depois. Eu amo série. Eu gosto muito de uns assuntos, né? Mas nada vem primeiro que o Senhor. Amém? Posicione-se. Se permaneça firme. Se você permanecer firme na palavra, você vai ser discípulo. E sendo discípulo, volto aqui a te dizer, você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Então, seja livre. Amém? Deus abençoe.